nome é Raymond Douglas, muitos me chamam de Douglas. Frequento a igreja do Inocop e no ano de 2015 chegou a hora. A minha referência de infância sempre foi a minha avó, né? Conheci a igreja adventista do intermédio dela. Ela era uma pessoa muito temente a Deus, adventista de muitos anos. E quando criança, meu pai sempre foi meio desviado. Meu pai sempre gostou de pagode, de samba, de bebedeira. Mas ele sempre gostou que a minha avó levasse nós para eu, meu irmão, minhas irmãs, tudo para a igreja. Isso fez uma diferença muito grande, porque enquanto eu conhecia a palavra de Deus, me deu uma certa direção em certas coisas que eu fazia, mesmo fora da igreja. Em 93, meu pai e minha mãe resolveram mudar lá do Maranhão e vir para São Paulo. Então tivemos um afastamento muito grande dessa minha avó e onde a gente não tinha mais aproximação de quem levássemos para a igreja. Isso foi onde começamos a se envolver com o mundo. Minha adolescência foi complicada, assim, um pouco rebelde, vamos dizer assim. Não me envolvi com droga, mas com bebida eu acabei me envolvendo. E eu e meu irmão, a gente tinha um certo assim, gosto por briga. E acabamos ficando muito conhecidos no nosso bairro, no bairro vizinho, pelas brigas que tinham. Quase morremos várias vezes no bairro, por brigas que tivemos com pessoas de maus elementos e bandidos e algumas coisas assim. No meu último ano de escola, conheci a Patrícia e começamos a namorar. E aí não namoramos muito tempo. Com um ano eu acabei engravidando a Patrícia e com algumas dificuldades entre a família dela e algumas coisas que aconteceram, fomos morar juntos, aonde tivemos nosso filho aos 2003, tivemos nosso filho, David, né? Ali vivemos para ele, naquele momento a gente começou a viver para ele. Só que eu ainda estava envolvido no mundo, gostava da bagunça, jogava bola, gostava de beber, a amizade influenciava muito. Às vezes eu saía para trabalhar, voltava na sexta-feira, só voltava no sábado por causa das amizades, da bebedeira. Isso foi me afundando. Minha relação começou a ter certas complicações e começamos a brigar muito. Muitas vezes estava em casa deitado, um amigo ligava, porque tinha algum lugar para ir e acabava indo. E voltava só no outro dia. Isso foi atrapalhando um pouco o meu casamento. Em 2014, eu voltei a pensar, eu estou perdendo a minha família e o maior culpado disso é eu. Eu estou sendo culpado por isso. Mas tem uma solução, porque eu já conhecia o Deus, já conhecia a palavra de Deus. Só precisava voltar para perto dele. E aí onde eu tomei a decisão. Eu sabia que o rumo que tinha que ser tomado. Eu comecei a frequentar a igreja de quarta-feira, algumas vezes de domingo, e eu já estava começando a interagir com a igreja. E aí aos sábados, participar de algumas atividades. Só que o meu trabalho também atrapalhava, porque muitas vezes eu tinha que trabalhar no sábado. E aí esse trabalho começou a me afastar novamente da igreja. E quando eu comecei a perceber que eu estava me afastando da igreja, já tinha ali 2 meses que eu não frequentava o sábado, um certo dia eu peguei um trampo muito grande e eu estava necessitando do dinheiro desse serviço. E aí quando foi de uma sexta-feira para o sábado, eu não iria para a igreja, eu iria fazer o serviço. Eu tive um sonho e esse sonho mudou tudo. Eu sonhava que eu estava em cima de um prédio e estava só. E desse prédio ele era tão alto que eu conseguia enxergar a cidade inteira. A cidade eu conseguia enxergar inteira. Conseguia chegar ao limite da cidade ainda, plantas, árvores e montanhas e tudo mais. Tinha uma visão muito privilegiada de cima desse prédio. E de repente eu consegui ouvir uma voz meio grave no alto falando comigo assim: por que vai contra os meus mandamentos? Você está vendo tudo que você está enxergando aqui, daqui de cima? Tudo eu criei. E tudo que você vê foi criação minha. Por que vai contra tudo que eu fiz? E eu acordei meio assustado, suando, meio apavorado até. Eu acordei por volta de umas 5h30, 6 horas. E o culto só ia começar às 9. Desde aquela hora eu não consegui mais dormir. Fiquei pensando, aquele negócio ficou martelando na minha cabeça. E incrível que eu não sabia, mas o pastor, que na época era o Dario, ele ia pregar na igreja nesse dia. E eu resolvi ir para a igreja. Falei, não, nem fui trabalhar, eu fui para a igreja. Chegando lá na igreja, parece que era uma coisa que até a pregação do Dario batia com o que eu estava sentindo ali naquele momento, né? E ali começou tudo a mudar na minha vida, né? As coisas começaram a caminhar. Mas a decisão mesmo, o dia que eu resolvi abraçar Deus,
eu estava já interagindo com o Desbravador. Meu filho com 11 anos já estava dentro do Desbravador e eu comecei a ajudar por ele. Queria ver ele lá dentro. E no dia do meu batismo, que eu tomei a decisão, que foi em dia 8 de novembro de 2015, eu tive uma surpresa. Eu ganhei o meu lenço do Desbravador dentro do tanque, né? E ali eu me tornei diretoria dentro do Desbravador e o caminho foi por aí. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha esposa dentro da igreja, o meu filho. Minha esposa se batizou ano passado. Para ela já foi um pouco mais difícil, mas sempre me acompanhou dentro da igreja, né? Sempre gostou de eu estivesse dentro da igreja. Apesar assim, se você ver o que eu era antes da igreja e o que eu me tornei, para ela é uma satisfação muito grande que eu me tornei. E a partir daí ela tomou a decisão de se batizar também. Hoje estou bem ativo, trabalho com o Ministério Jovem e quero que muitos jovens tenham esse prazer de conhecer a palavra de Deus como eu conheço.